aqueles livrinhos, aqueles gibis dos nossos irmãos Testemunhas de Jeová, não é? É exatamente aquilo, é exatamente o que eu espero. Aquele reino, exatamente aquilo. E nisso eu vou concordar 100% com eles. Nisso eu vou concordar 100% com eles. Às vezes eu fico olhando e fico vendo, fico imaginando a família linda, aquele campo, aquelas árvores bonitas, com as frutas, cada árvore produzindo a sua fruta, o seu fruto. Que lindo isso! Para muitos isso é apenas um sonho, é uma utopia, algo que nunca vai se concretizar, mas para nós é a realidade, é aquilo que nós trabalhamos, é aquilo que eu trabalho e que eu espero, exatamente aquilo. E aí eu poderia citar vários profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias. Isaías vai falar assim, claro que isso pode ser uma metáfora, uma figura de linguagem, né? E o cordeiro habitará seguro, e a criança vai colocar a mão na toca da áspide da cobra, e ela não vai ser picada. O leão comerá pasto. Olha que interessante. O cordeiro, o boi e o leão vão habitar seguros juntos, como era antigamente, como era antes da queda no Éden. Aí nós voltamos novamente para o princípio, para o início de tudo, no Éden. E Deus fez todas as coisas e plantou um jardim na banda do Éden e colocou o homem lá, e o homem começou a trabalhar, começou a dar nome aos animais, e a gente conhece a história. Mas Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que ele ia pecar, Deus sabe que nós vamos errar, meus irmãos, Deus sabe que nós vamos errar. E é por isso que também a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Yeshua, Jesus Cristo, o nosso cordeiro, ele já foi morto antes da fundação do mundo, porque ele sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos errar, que nós iríamos errar o alvo. Amém? É por isso que ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas eu espero, eu sonho com esse Éden retornando, esse jardim retornando. Espero, vivo por isso. Vivo por isso. Família, com os filhos, os pássaros, as águas, uma calmaria, uma tranquilidade. E as nações não mais farão guerra umas com as outras. O homem vai largar a espada ou a arma de fogo e vai trabalhar, vai arar a terra, vai fazer paz e não mais vai fazer guerra. Amém? É isso que eu espero. E às vezes eu estou parado, eu me pego pensando, lembrando dessas coisas. Eu vivo esperando isso, esse momento. Há de ser que eu viva ainda 100 anos e eu não consiga, com os olhos naturais, enxergar isso, vivenciar, presenciar isso. Mas eu vou morrer esperando isso. Essa é a esperança. Essa é a esperança que o próprio apóstolo Paulo pregou e viveu. Paulo achava que o findar de todas as coisas aconteceria no seu tempo. No seu tempo. Por isso que ele brigou, apanhou, foi chicoteado, sofreu naufrágio. Ele dizia o quê? Ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim se eu não pregar a manifestação desse reino. Ai de mim. Paulo viveu muitas coisas. Viu num êxtase, numa visão, muitas coisas. Coisas que ele não falou, mas que ele trabalhou. Ele achava que era no tempo dele. Nós não sabemos o tempo, não sabemos. Se eu falasse aqui para vocês, eu estaria mentindo. Se alguém falar, é apenas palavras.
mas nós temos que nos preparar todos os dias. Todos os dias. O dono da casa não sabe quando o ladrão vai vir, então ele tem que se precaver antes, tem que trancar a casa, tem que ficar esperto. Amém? Meus queridos, semana passada passou tão rápida que no domingo passado foi a segunda grande festa, né? Que é a festa das semanas. Em grego que nós conhecemos de Pentecostes. Em hebraico é Shavuot. Ou seja, é o findar de uma colheita e o início também já de outra colheita. O ciclo nunca acaba. Uma sociedade agrícola, totalmente agrícola. Então na Páscoa trazia-se os primeiros feixes, começava a contagem até o 50º dia, e no 50º dia acontecia a colheita desses primeiros frutos, que eram as primícias. Amém? E era um sábado solene, ninguém trabalhava, apenas festa. 3 grandes festas que Deus mandou o povo subir até aonde se encontrava o templo, né, o tabernáculo: Páscoa, Pentecostes, Shavuot, essas semanas, né, da colheita, e tabernáculos. Que também vai em tabernáculos, eles findam essa colheita que eles começaram agora em Pentecostes. Então é um ciclo que nunca se acaba. Amém? E agora em Pentecostes, que terminou ontem, né? Termina hoje? Hoje à noite. Hoje à noite termina, 7 dias. Começou domingo à noite. Isso. Os sábios dizem que também coincidiu essa festa de Pentecostes com a entrega da Torá, o que nós conhecemos pelos 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos. Lembra quando o povo chegou ao pé do Monte Sinai e Deus começou a proferir: façam isso, façam aquilo outro, e façam aquilo outro, e o povo todo concordou. Amém, nós assim faremos, e faço mais aquilo outro, e mais aquilo outro. E a narrativa diz: e Deus nada acrescentou, e o povo concordou com isso. Os sábios vão falar que justamente nesse dia foi a entrega dos 10 pronunciamentos, que nós conhecemos como Torá, a instrução de Deus. E a narrativa bíblica também vai falar assim: e o monte fumegava, e saía relâmpagos, trovões e terremoto. E quando nós vamos para Atos capítulo 2, aponta para isso, né? O povo todo estava reunido, judeus de todos os lugares vieram até Jerusalém, estavam reunidos no templo ali apenas judeus. Gentil não conseguia entrar no templo, tinha uma proibição, poderia até morrer. Apenas judeus helenistas, é claro, né? Judeus que viviam fora de Israel. Então eles migraram, eles faziam essa peregrinação ano a ano nessas 3 festas, e eles estavam ali reunidos, e de repente, o que a narrativa bíblica diz? E houve um estrondo, e línguas como de fogo começaram a pairar e desceram sobre cada um deles, e eles falaram na língua de cada um que conseguia ouvir. Olha só que interessante isso. Os sábios vão falar que é o mesmo evento. Então são 2 coisas que eles comemoram, que nós comemoramos essa festa: a entrega da Torá e a colheita, né? Uma colheita boa, bem sucedida, onde Deus mandou as primeiras chuvas para amolecer a terra. Depois Deus mandou as últimas chuvas, ou vai mandar as últimas chuvas, chuva serôdia e chuva temporã. Amém? Então é tudo profético, tudo profético. E a semana passada eu esqueci de comentar isso com vocês, mas amém. Prosseguimos, meus queridos. Hoje nós vamos tratar sobre uma porção bíblica, uma paraxá chamada Nasso, que traduzindo literalmente significa
levante. Levante. Por que Deus instruiu o povo a isso, ou com isso? Por quê? Na sua. Levante. Não leiam apenas, atente para mim, mas você pode ver isso em casa. Começa no capítulo 4 de Números. A narrativa continua. Ela continua. E essa paraxá ela vai tratar muitas coisas. Ela começa com a instrução dos 3 filhos de Levi. Dos 3 filhos de Levi. Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. 3 filhos responsáveis, cada um com a sua responsabilidade, e isso vai nos ensinar muito ao nível espiritual. 3 filhos, cada filho, cada família com as suas responsabilidades. A família de Gerson, que era o primogênito de Levi, era responsável por toda a parte das cortinas, da tapeçaria do templo. Coate, que era o segundo filho dele, era responsável pelas coisas santas, sagradas, pela arca da aliança, pelo altar de incenso, pela mesa da preposição, pelos candelabros, pela menorá, no caso. Toda essa parte sagrada, todos esses utensílios, era responsabilidade da família de Coate, dos coatitas. E o terceiro filho, o Merari, a família dele era responsável pela estrutura do templo, ou seja, por aquela cortina que cobria todo o templo por fora, pelas cordas, pelas tábuas, pelas vigas, pelos pregos que eram fincados segurando a tenda, no caso, né? Então, toda essa estrutura era a família dos Meraritas. Interessante isso. E vejam, Deus começa falando com Coate. Coate não era o primogênito, não era o primeiro. E quando nós vemos todas as histórias da Bíblia, praticamente todas elas, Deus sempre está tratando com o segundo filho. Sempre está invertendo a ordem. Ou seja, era para o primogênito isso. Era para ele essa função. Mas Deus inverteu a ordem. Com certeza tem um significado espiritual ali. Com certeza tem. Sempre Deus está invertendo a ordem. A ordem natural seria que o primeiro filho, né? A bênção da primogenitura ia ser para o primeiro filho. Seria natural, lógico. Mas Deus sempre está enxergando além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, conseguem enxergar. E Ele inverte a ordem. Por quê? Deus conhece, Deus sabe, meus queridos, os pensamentos que Ele tem, Jeremias, a nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o final que nós queremos, que nós merecemos. A ordem nossa, muitas vezes, ela não é a ordem de Deus. Isso nos fala muito, meus irmãos, muito, aliás, nos fala muito. Às vezes nós queremos fazer coisas que não é da nossa função fazer. Nós nos metemos muitas das vezes, a nossa intenção é boa, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Eu posso tentar fazer uma coisa boa usando caminhos maus, sim, ou traçando caminhos maus, sim, e Deus não se agrada disso. Há uma ordem, meus irmãos, há uma ordem. Deus, isso fica bem claro, Deus fala conosco, isso fica explícito nessas passagens. Fica explícito isso, meus queridos. Eu tenho uma função no reino, amém? Vocês têm a função de vocês no reino. Cada um de nós tem uma função. O pé não pode ser a mão não pode ser o pé, a cabeça tem a sua função. O olho é muito importante, mas ele não pode tomar o lugar do nariz, ou da orelha, ou da boca. Cada um na sua função, amém? Cada um de nós tem uma missão nesse reino.
E nós temos que produzir, nós somos trabalhadores, obreiros desse reino. Nós somos obreiros, colocamos a mão na massa, mas nós temos que saber a nossa função. Cada um dos filhos de Levi tinha a sua função correta, tinha a sua função. Deus estabelece para nós, cada um de nós tem a nossa função. E às vezes as coisas não dão certo, por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa que não é para mim fazer, não é função minha. Ah, mas eu quero que o fulano se converta, eu estou pregando para ele, eu já preguei uma semana, 2, um mês, 1 ano, mas ele ainda não se convenceu, ele ainda não produziu, mas eu estou tentando, eu estou indo, eu chego a avançar o sinal. Meus queridos, não é assim. Por mais que nós queiramos fazer a coisa certa, não é assim. Nós temos que conhecer a nossa função, saber a nossa função e saber o nosso lugar no reino. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Às vezes nós vamos falar, isso acontece muito comigo, mostrar, mas está aqui, está escrito bem assim, vamos desenhar, e a pessoa não vai entender, porque a nossa função é justamente essa, é fazer esse quebra-gelo, amém? Aí vai vir outra pessoa, que não tem nada a ver com a história, e vai pregar, e vai falar alguma coisa, que vai dar aquele estalo na vida dela. Opa, exatamente isso. E ela vai começar a lembrar de tudo aquilo que nós falamos. Foi assim comigo, meus queridos. Foi assim exatamente comigo. Aí a pessoa começa a ligar os pontos. Opa, mas é isso aí. É o que aquela pessoa falou, aquela outra falou, aquilo que eu vi, eu entendi. E ela chega ao pleno entendimento e o conhecimento da palavra. Amém? Então nós temos que saber e conhecer o nosso lugar no reino de Deus. Isso não quer dizer que eu não possa fazer isso. Nós devemos sim fazer isso, produzir, mas não avançar o sinal. Glória a Deus. Há uma regra, há uma ordem no reino. Imagine se Deus tratou isso no natural, imagina no espiritual, meus irmãos. Imagina no espiritual. Os filhos, quando a nuvem levantava e os sacerdotes começavam a tocar trombeta, chofar, eles entendiam, opa, Deus quer que nós mudemos de lugar, então nós vamos levantar acampamento, né? Se Deus não estabelecesse a ordem correta, cada família, cada tribo fazer ou desempenhar o seu papel, uma viria e fazia o papel da outra, o trabalho da outra, deixariam aquilo outro trabalho que é para fazer, 2 famílias tentariam levar apenas os utensílios sagrados, mas não iriam mexer com aquilo que é mais trabalhoso, que é toda a estrutura do tabernáculo. Mas Deus disse, não, cada um vai ter a sua função, cada um vai fazer as suas tarefas. E é por isso que Números capítulo 4 começa tratando disso. Leia em casa depois, é lindo. Ele vem tratando disso anteriormente também, e ele deixa bem explícito, agora vocês vão fazer isso e aquilo outro. Meus queridos, Deus trabalha do natural ao espiritual, sempre, amém? Sempre dessa forma, sempre. E aqui também vai tratar de outras coisas, como por exemplo, a mulher infiel. A mulher que era acusada pelo seu marido de o ter traído. Mulher infiel. Tinha todo um ritual para isso. O homem, o marido, trazia essa mulher, e isso aponta para quê? Para Jesus Cristo e a igreja, sempre, 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 sempre. A mulher infiel, quando era trazida pelo seu marido ou era trazido, até o sacerdote, o que ele fazia? Ele não sabia se aquela acusação era de fato verdadeira ou não. E se ela fosse verdadeira, essa mulher era punida, e com uma punição grave. O que o sacerdote fazia? Ele pegava um jarro com água santa, eles chamavam isso de água amarga. Ele pegava o pó, a terra, de dentro do tabernáculo,
colocava nessa água, ela ficava amarga, escrevia a maldição num papel. Por exemplo, se essa mulher tem culpa no cartório, então a barriga dela vai inchar tanto que vai estourar a barriga dela, as coxas dela vão estourar, vão desgrenhar sobre o seu corpo. Essa era a maldição. Escrevia. Ele pegava esse papel e colocava dentro também. E ela trazia uma oferta. Uma oferta. Então tinha-se a oferta pelo pecado, uma oferta de manjares também, e tinha o jarro com água amarga. O sacerdote fazia toda a parte da oferta dela, né, da oferenda que ela trazia também, e logo em seguida ele dava essa água amarga para ela tomar. Se ela tivesse culpa, isso iria acontecer. A barriga dela ia estourar e as coxas iam cair. Amém? Mas se ela não tivesse culpa no cartório, e aí? Aí os sábios, não a Bíblia, mas os sábios comentando a Bíblia, vão falar que se essa mulher não tivesse culpa no cartório, como ela foi acusada e ela foi inocentada, né? Deus viu que ela era inocente, que ela não tinha culpa no cartório, então ela seria abençoada. Se essa mulher tivesse o seu ventre fechado, ou seja, se ela não era uma mulher estéril, a partir daquele momento, pela bênção dela, ela iria dar luz. Ou se ela vinha dando a luz apenas a meninos, agora ela ia dar a luz apenas a meninas. Ou seja, os sábios dizem que ela também seria abençoada, seria recompensada. Amém? Ela seria recompensada por esse ato. Ela não traiu o seu esposo. E isso também vai impactar. Isso é uma figura espiritual entre a igreja e Jesus Cristo. Amém? E lá no final, vai tratar das oferendas, das ofertas que todas as tribos fizeram depois que o tabernáculo entrou em vigência, que os sacerdotes começaram a trabalhar. Cada uma das tribos, isso Deus não pediu, e de primeira mão Moisés até rejeitou. Depois Deus falou para ele: não, aceita tudo isso e dá aos levitas, dá aos sacerdotes, e eles trabalham no templo. Cada um trouxe uma bacia de ouro, uma colher de ouro, cada um trouxe um cordeiro, um boi, ou seja, cada cabeça, cada chefe da família, das 12 famílias, das 12 tribos, trouxeram as suas oferendas. E isso tem um significado profético tremendo também. Amém? Então, essa paraxá acaba com essas oferendas das tribos. Mas uma coisa que nós vamos estudar hoje, que nós vamos tratar, que nós vamos ver isso também em Paulo, é sobre o voto do nazireu, do naziriado. O que é isso? O que é isso? Esse voto, meus queridos, é quando a pessoa queria se aproximar de Deus, queria ter um encontro com o sagrado, com o santo, com o divino. Então ela se separava. Ela não poderia cortar o seu cabelo, seja homem ou mulher. Ela não poderia fazer isso por um período determinado. Ela não poderia também beber vinho, nada que viesse da uva, nem vinagre, nada disso. Não poderia cortar o cabelo antes do voto, ou no período que ela estava fazendo esse voto. Para quê? Para que Deus visse que ela estava querendo ter uma intimidade maior com Ele, que essa pessoa queria se aproximar dele. Então ela fez esse voto. Ela se separou dessas coisas. Ela não poderia também tocar
num cadáver, animal ou da própria família, ela não poderia fazer isso, senão ela ficaria ritualmente impura. Então, algumas coisas ela não poderia fazer, ela praticamente se separava para se tornar santa. Amém? E nós vamos ler isso. Abra a Bíblia lá em Números capítulo 6. A partir do versículo 1. Números capítulo 6, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer o voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho ou de qualquer outra bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uva, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisas que se faz na vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo, separado será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de cadáver. Versículo 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará, quando morrer, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça, ou seja, a consagração de Deus está sobre a cabeça deles. Versículo 8. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Amém? Olhe para mim. Então esse é o voto de Nazireu. Separado, santo. Pessoa que fazia isso, ela tinha um voto, um propósito. Ela se abstinha dessas coisas para que ela conseguisse alcançar um estágio, uma fase além daquilo que ela estava vivendo, de santidade. Ela queria se aproximar mais de Deus. O que nós podemos entender hoje, nos nossos dias, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Então ela se separava. E vejam que, ainda que morresse um familiar, um pai, uma mãe, ela não poderia tocar no corpo, senão ela quebrava esse voto, não valia mais. Ela teria que raspar a cabeça no meio do voto dela. Tão importante que era a consagração do Nazireu. Amém? Agora nós vamos ler lá no chamado Novo Testamento. Vamos lá em Atos. Deixa eu achar aqui. Atos capítulo 21, a partir do versículo 18. O mesmo voto Paulo sabia que iria ser preso, e mesmo assim ele subiu até Jerusalém. Olha só, a partir do versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago
e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Versículo 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Versículo 21. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, ou seja, apostatarem da lei, da Torá, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Olha o que os discípulos estão falando para Paulo, o que eles ouviram das outras pessoas. Versículo 22. Que se há de fazer? Pois, certamente saberão da tua chegada. A instrução agora, versículo 23. Faze, portanto, o que vamos te fazer, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Que voto? O voto do Nazireu. Estavam separados, estavam em consagração. Aquele voto que nós acabamos de ler. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa, ou seja, leva até o sacerdote a oferenda, a oferta do voto deles. Um cabrito, um cordeiro, né? Versículo 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu, Paulo, tu mesmo, guardando a lei. Isso são palavras dos discípulos para Paulo. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocadas, e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento, ou seja, levando a oferta do voto, nos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Amém? Olhem para mim. Ou seja, no fim desse voto de Nazireu, o votante ele tinha que levar até o templo, até o sacerdote, uma oferta, uma oferenda. E Paulo fez justamente isso para eles, pagou a conta deles. E lá no final, na semana final do voto do votante aqui, do ofertante, ele deveria raspar a sua cabeça. E eles fizeram justamente isso. E isso fica claro e vai mostrar para nós que Paulo não era contra a lei, não era contra a Torá, não era contra os mandamentos. Amém? Isso não são palavras minhas, são palavras dos apóstolos, dos discípulos que estavam com Paulo. O que eles falaram? Olha, Paulo, nós ouvimos falar que você está pregando um reino aí, um Jesus Cristo, e os judeus estão falando, e as outras pessoas também, que você está pregando contra Moisés, está pregando contra a lei. Pare de circuncidar os filhos, isso é besteira, agora é Cristo. Isso para judeu, é claro. Ignore a lei. É isso que eles têm falado de você. Olha só. Aí os discípulos vão falar assim, para que todos saibam que você é íntegro, que você respeita a lei, e que você mesmo é um cumpridor da lei, e que não fala isso são picuinhas, são mentiras que as pessoas estão falando de você. Vai lá, pega esses 4 jovens, paga, traz a oferenda, a oferta deles, do Nazireu, até lá em Números capítulo 6, depois você pode ver qual era a oferenda que ele deveria trazer, né, lá no finalzinho.
cada pessoa, cada votante, cada ofertante, raspa a cabeça e vai lá até o templo para se consagrar. Para que todos saibam que você não prega contra a lei. E como as pessoas dizem, mas Paulo pregou contra, mas a própria Bíblia diz que não. Diz os próprios apóstolos testemunham que não foi assim. Ele mesmo era cumpridor da lei. É claro, uma coisa são leis para judeus, outras coisas, leis para gentios. Isso tem que deixar, tem que ficar bem claro. Amém? O gentio ele começava naquele primeiro encontro dos apóstolos lá em Jerusalém, naquele primeiro concílio. Ao gentio que está se achegando a essa fé, não é que se converteu ao judaísmo, mas a esse Deus maravilhoso, a essas promessas. Então ele não pode tomar sangue, matar, ele não pode fazer isso. Relação sexual ilícita, são 4 mandamentos bases que eles estabeleceram. Você está entrando agora, você quer fazer parte da nossa, não vou usar a religião, da nossa congregação aqui, dessa fé, você quer fazer parte? Você é gentil, você que era adorador de ídolos, que adorava o sol, adorava a lua, e que agora você entendeu que o sol e a lua são comandados por esse Deus, que foram feitos por ele, você quer fazer parte disso? É como se nós hoje fôssemos pregar para uma pessoa que não conhece, está alheia a Deus. O que é Deus? O que é Jesus? O que é isso? Aí nós começamos pelo básico. Olha, é assim, né? Começamos pelo princípio. No início foi assim e assim, tal. E nós pecamos, nós caímos, nós erramos. Mas se você não se consertar, você não terá um final feliz. Então você tem que, a partir de agora, fazer isso, andar segundo as conformidades desse livro aqui, né? É o que nós faríamos hoje para uma pessoa novata. É exatamente o que os discípulos fizeram para os gentios. Vocês têm que fazer isso. Aí depois diz, se vocês quiserem saber mais, guardar mais coisas, mais mandamentos, Moisés é pregado todo sábado na sinagoga. Ou seja, vão até a sinagoga. E de fato eles iam, tinham um compartimento apenas para os gentios. Tinha essa separação dentro da sinagoga, judeus e gentios. Então Paulo está tratando justamente disso, e isso deu uma confusão, meus irmãos. Nós não vamos ler, senão vai ficar muito extenso, mas você pode ler em casa aí também. Por quê? Foi por essa situação que Paulo foi aprisionado. Aí vieram outros judeus da Ásia descendo e falaram, olha lá o transgressor da lei, e ainda entrou dentro do templo sagrado e levou mais 4 jovens. Eles achavam que esses jovens não eram judeus, mas eram sim, pois fizeram voto. Além dele estar pregando, esses judeus falaram, além dele estar pregando contra a lei, ele levou mais 4 jovens profanando o templo, que não podia entrar gentil lá. Aí eles quiseram surrar o Paulo, bater nele, matar ele, e deu uma confusão, e veio o Império Romano e prendeu ele, e a gente conhece a história. Mas ele sabia que ele ia passar por isso, e mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele foi. Então, é justamente esse voto que Paulo está fazendo, está tratando, o voto do Nazireu, a consagração para Deus. Amém? E isso custou a liberdade dele, custou a vida dele, porque daqui ele não foi mais solto, foi preso, passou tantos anos preso na casa, depois recorreu e ficou preso de novo e transferiram ele. Nós conhecemos a história, mas ele sabia que ele iria enfrentar o seu tribunal, o seu julgamento, e mesmo assim ele não esmoreceu, mesmo assim. Mas o que fica explícito aqui, meus queridos, explícito, é que Paulo não pregou contra a lei, não pregou contra a Torá. Os próprios discípulos atestam isso, para que todos saibam que você é cumpridor da lei, que você anda nos caminhos de Deus. E o que as pessoas dizem hoje? Não, Paulo ignorou isso, ignorou, falou contra,
falou que isso é besteira, é bobagem, agora é Cristo, apenas isso e pronto. E Paulo esperava um reino iminente. Ele achava que no tempo dele, Yeshua, Jesus, iria voltar, se manifestar e pôr em ordem todas as coisas. Amém? É por isso que nós não sabemos. Se Paulo esperava isso, Paulo esperava, pessoa que teve visões, pessoa que ouviu a voz do próprio Jesus, no caminho de Damasco, né? Se ele esperava esse reino iminente, meus queridos, nós também temos que esperar isso. Também temos que trabalhar para esse reino iminente. Ainda que não aconteça, mas nós temos que trabalhar para isso. Como se fosse acontecer hoje, amanhã. Temos que trabalhar para isso, saber o nosso papel no reino e desempenhá-lo de forma correta. Amém? Glória a Deus. Nós somos obreiros dessa obra, desse reino. Trabalhamos dia após dia após dia. Temos que esperar esse reino que eu comecei falando, esse reino de delícias, de beleza, esse lugar, esse local maravilhoso. Temos que esperá-lo todos os dias. Eu tenho que trabalhar para que ele aconteça todos os dias, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então essa porção vai tratar justamente desse voto, do voto do nazireu, da pessoa que quer se consagrar, quer fazer essa separação. Eu estou muito carregado, estou muito estressado, então faz um voto. Vote. Mas a Bíblia alerta. É melhor você não fazer um voto do que você fazer um voto de tolo e não conseguir cumprir esse voto. O voto é pecado? Não, não é pecado. Mas a Bíblia alerta. Saiba antes de você fazer. É como aquele construtor que resolve construir ou fazer a sua casa, mas não tem dinheiro para completar. Fica aquela obra inacabada, feia. Passa ano após ano e ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não fez as contas antes para ver se o dinheiro que ele tinha, ele conseguia comprar os materiais para concluir essa obra. Isso é um voto de tolo. Eu vou me separar, vou fazer isso, aquilo outro e aquilo outro. Amém. Vou ficar 30 dias sem comer carne. Amém. A intenção é boa, mas essa intenção não pode ser uma barganha com Deus. Vocês entendem isso? Não era. É claro que o voto do nazireu é diferente, né? Mas não era uma barganha. Eles entendiam e sabiam que fazendo isso, se separando dessas coisas que iriam custar muito para eles, eles teriam essa capa sobre eles, essa cobertura sobre eles. Deus falaria com eles. Isso nos aproxima do santo, do sagrado. A partir daí nós começamos a ouvir a voz de Deus. Então sim, se nós conseguir fazer o voto, ele é maravilhoso. Mas se não conseguir, não faça o voto. Amém? Não quebre o voto. Mas eu vou entregar o meu propósito aqui. Não. É mais ruim do que bom isso. Porque quando você votou, você fez isso. Você tratou isso com Deus, com o teu espiritual. Vou fazer isso, isso e isso. Mas eu qualquer outra coisa ali, tá? Então, veja bem antes de votar. Glória a Deus. E de pé em nome de Jesus.